E agora nós vamos ao que interessa, a definição, a classificação e as características dos resíduos sólidos. Então, afinal, o que são os resíduos sólidos? Segundo a lei, os resíduos sólidos, eles são definidos como material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas na sociedade. Então, vamos falar vulgarmente, o resíduo sólido é aquilo que nós chamamos de lixo. Toda substância que nós acreditamos que não possa ser mais utilizada por nós, ela é definida como resíduo sólido. Hoje, o que nós chamamos de lixo na nossa casa, o nome técnico correto para o lixo é resíduo sólido. Então, existe, os resíduos e os rejeitos. Os resíduos, eles têm valor econômico. Então, os resíduos é considerado como resíduo tudo aquilo que pode ser reaproveitado. Um exemplo claro disso são as latinhas, latinha de cerveja, latinha de refrigerante. Essas latas, elas são consideradas como resíduos, porque elas podem ser aproveitadas. Então, resíduo é tudo aquilo que pode ser aproveitado, seja pela reciclagem ou seja na compostagem. A compostagem é um processo que a gente faz com os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são as cascas de frutas, cascas de verdura, restos de alimentos que são misturados à terra para trazer adubação. Então, esses resíduos, esses materiais, eles são considerados como resíduos. E rejeitos? O que são rejeitos? São aqueles materiais que não são aproveitáveis. Um exemplo de um rejeito é um vidro quebrado. Um copo quebrado, por exemplo, ele é um rejeito. Não tem como aproveitar, a não ser que, se tiver como colar, mas geralmente não tem como colar um copo que se quebra. Então, esse copo quebrado, ele é definido como rejeito, porque ele não pode ser aproveitado. Então, todo resíduo sólido, vou passar aqui para a próxima página, todo resíduo sólido, ele deve ter uma destinação adequada. Quem já teve oportunidade de visitar alguma praia, talvez tenha reparado, eu mesmo já reparei, uma vez que eu fui à Bahia, fiquei muito triste, porque observei uma grande quantidade de lixo no mar. Então, hoje existem vários resíduos e rejeitos que são lançados em corpos hídricos, no mar, nos rios, Hoje, na nossa própria cidade mesmo, não é 100% da população que tem acesso ao saneamento. Então, muitas pessoas lançam os esgotos em corpos hídricos, trazendo a contaminação ambiental. Isso não é uma culpa só nossa, porque muitas pessoas nem têm noção, elas nem têm clareza sobre isso, mas sim é uma responsabilidade pública. Então, é a responsabilidade do poder público que os resíduos eles sejam dispostos corretamente. Claro que a gente pode fazer a nossa parte, A gente pode separar o lixo para reciclagem, para entregar para os catadores, mas a responsabilidade maior é do governo, do poder público. A classificação, ela permite definir as formas de destinação ambientalmente adequadas. Nós vamos falar, assim, de uma forma mais geral sobre essa classificação dos resíduos, porque não é o nosso foco, Nosso foco é os resíduos dos serviços de saúde. Então, existem os resíduos domiciliares, que são aqueles que nós produzimos nas nossas casas, os resíduos de limpeza urbana, que são aqueles resíduos advindos da varrição, das vias públicas, os resíduos sólidos urbanos, que compõem a linha A e B, os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Então, fábricas, elas se enquadram aqui na linha B. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, esgotamento sanitário, que são esses serviços. Resíduos industriais, então são aqueles resíduos gerados nas indústrias. E os resíduos dos serviços de saúde, que é o nosso foco principal aqui na nossa disciplina. Resíduos dos serviços de saúde, que são aqueles resíduos gerados nos serviços de saúde, seja em clínicas, seja em laboratórios, em hospitais. Todos esses são considerados como resíduos de serviços de saúde. Como o nome é um pouquinho grande, nós vamos chamar pela
pela sigla RSS, resíduo dos serviços de saúde. Resíduos da construção civil, né, todo o resto de obras, de demolições, agrosilvipastoris, que são aqueles utilizados na agricultura e também na criação de animais, resíduos do serviço de transporte, originários de portos, aeroportos e resíduos de mineração, gerados na extração e beneficiamentos de minérios. Aqui na nossa cidade mesmo existem resíduos de mineração, né, advindos que são produzidos pelas mineradoras. Então, eles são classificados também quanto à periculosidade. Nós iremos falar um pouco sobre os riscos de serviços à saúde, os riscos dos resíduos para a nossa saúde humana. Então, os resíduos eles podem ser considerados como perigosos se eles tiverem inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, patogenidade, carcinogenicidade. Carcinogenicidade é a probabilidade desse resíduo produzir células cancerígenas no nosso organismo. Patogenidade vem dizer a patógeno, a doenças patogênicas. Mutagenidade, né, produzir mutações e que eles apresentam risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. Então, riscos considerados não perigosos são somente os serviços enquadrados na linha A, resíduos domiciliares. O resto, os demais resíduos, eles todos têm potencialidade perigosa. Vou passar aqui para a próxima página. A caracterização dos resíduos, né? As características dos resíduos, elas podem variar em função das condições observadas, os fatores climáticos, socioeconômicos e culturais. Essa parte, pessoal, a gente não vai entrar nesse mérito porque é mais voltado para os profissionais da área de saneamento mesmo. Vou só fazer uma explicação bem simplória para o peso, né, o peso do resíduo que é avaliado em função do volume, a composição gravimétrica, que é o peso de cada componente presente em uma amostra, a geração per capita, que é a expressão de quilos de resíduos por habitantes por dia, o teor de umidade presente em cada resíduo e a quantidade de carbono e nitrogênio que é gerado em decomposição dessa matéria orgânica. Vou passar aqui para a próxima página, que mostra a determinação, né, como os resíduos eles são separados e determinados. O correto, né, o sonho, na verdade, a meta, né, ambiental, que a gente espera que seja cumprida no futuro, é que as pessoas separem os lixos, então que o lixo seja separado em resíduos orgânicos, cascas de fruta, restos de alimentos e resíduos reutilizáveis, que são aqueles resíduos reaproveitáveis, copinho de iogurte, embalagem de suco, garrafa PET. Então, a nossa meta para o futuro, né, a expectativa que a gente tem é que no futuro haja coleta seletiva aqui na nossa cidade e em todo o nosso Brasil também, que as pessoas separem o lixo e que os resíduos orgânicos sejam encaminhados para a compostagem, onde esses resíduos irão virar adubo, e que os resíduos reciclagem sejam encaminhados para uma cooperativa de reciclagem. Ainda não chegamos nessa realidade, mas esse é o objetivo para contribuir com a nossa saúde e também com o meio ambiente, né? Aqui alguns materiais que vocês podem acessar. Parte de gerenciamento de resíduos nós vamos entrar na próxima aula. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima.